Shalom! Tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso Intercessão na Prática, o módulo 1. E hoje nós dividiremos a informação e a revelação de um tema muito importante para todo cristão, que tem como tema a batalha do cristão, que é sobre a armadura de Deus. E daqui, eu creio que todos vocês já conhecem esse texto e devem saber de cor. Mas tem algumas entrelinhas, tem algo que o Senhor quer falar conosco acerca dessa aula. Então eu vou dar início fazendo a leitura, e é bem interessante que a armadura de Deus aqui no versículo 10, então é Efésios 6, do 10 ao 18, o apóstolo Paulo que escreveu, e ele fala finalmente, então dando a entender que tinha outros assuntos que antecederam. E esses assuntos são bem interessantes, a gente dá uma olhadinha, folheadinha na Bíblia nas páginas anteriores, e ele vem estar falando a respeito de deveres, dever, o procedimento dos filhos da luz, a vida na comunidade, em comunhão, e aí ele vai falando sobre deveres dos casais, os deveres dos pais e dos filhos, e vem finalizando com os deveres dos escravos e dos senhores. E a última frase ele fala, e não faz que Deus, o Senhor, dos senhores e o nosso, ele está nos céus e ele não faz acepção ou diferença entre as pessoas, ou seja, o nosso Deus é justo. Então, depois dele nos instruir, nos ensinar como proceder, em família e em sociedade e no trabalho, então ele vem agora destrinchando aqui acerca da armadura de Deus. Então, veja que já do título, a gente já fica na expectativa. Por quê? Porque não é a armadura de Oná, não é a armadura de Luiz, não é a armadura de Pedro nem de João, a armadura é de Deus. Amém? Então, vamos ver. O apóstolo Paulo, ele fala, finalmente fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Então, há um fortalecimento para nós cristãos, e há que nos leva a nos fortalecermos no poder, e ele fala, vistam, ele não está falando se você quiser ou se você pensar, não, ele está dando uma voz de comando, Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos alistou em um grande exército, a qual ele é o general, e aqui ele vem destrinchando para nós, discorrendo como que nós vamos ser mais que vencedores, como ele promete, nessas guerras, nessas batalhas, Então, vista toda a armadura de Deus. Então, assim, não é uma parte. São 6 elementos dessa armadura. Então, não é vestir os 5, não é os 3, você está entendendo? É toda. Para poderem ficar firmes. Firmes contra o quê, Yoná? Contra as ciladas do diabo. Então, há um inimigo. Há ciladas que esse inimigo tem colocado diante de nós, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, contra carne nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra o vizinho. A nossa luta não é contra a sogra, não é contra o marido, não é contra o chefe, não é contra a pessoa que te buzina ou xinga ali no trânsito. Não. A nossa luta, é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não adianta você estar usando armas aqui, porque a guerra é lá, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal. Então o dia mal existe. Para você que é crente, sim. Para todos. O dia mal bate a porta, mas ele está falando aqui para que nós possamos resistir no dia mal e permanecer inabalável. Então, se eu e você queremos vencer o dia mal e sermos inabaláveis, nós precisamos mergulhar nessa revelação, desse ensinamento tão precioso que o Senhor tem para nós e trouxe através da vida do apóstolo Paulo. E aí ele fala, por isso vistam toda a armadura de Deus, Depois de permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, que ele está nos instruindo, assim, mantenha-se firmes, cingindo os vossos lombos, com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a sandália da preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé.
tá? Não é qualquer escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, não é quando eu tenho vontade, nem quando eu tenho tempo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem em quê, gente? Na oração por todos os santos. Então veja que nessa minha experiência de mais de 2 décadas nesse ministério, o que nós temos percebido algumas vezes é que algumas pessoas elas não têm até a dificuldade de receber a palavra e a instrução acerca de crer que é para fazer algo que o Senhor está nos instruindo. A questão é que elas querem fazer do jeito dela, da forma dela. E as coisas do Senhor não é assim. Por isso nós temos um manual. Então não tente fazer do teu jeito. Não tente usar no teu momento. Tente fazer como o Senhor está te instruindo a fazer, em nome de Jesus. Amém? Então, vejamos bem. O apóstolo Paulo, ele usa a expressão finalmente, né? E ele usa essa expressão para dar ênfase ao seu pedido. Aqui, quando ele fala revestir-se, né? De acordo com a concordância Strong, né? Essa importância que ele dá aqui não é qualquer importância, mas é extraordinária importância. É o revestimento da armadura de Deus. Então, é de extraordinária importância eu e você nos vestirmos com a armadura de Deus. E como vestir? Ela não estará sobre nós de maneira aleatória, por acaso. E como nós fazemos isso então? Né? Quem deve revestir? Eu e você. E como? Toda, por isso, vistam toda. Esses são os 6 elementos da armadura de Deus. E vamos destrinchar rapidamente aqui acerca de cada um deles, amém? Então, veja bem, quando nós visualizamos, o apóstolo Paulo, ele era da alçada de patente do exército romano. Então, ele usa daquilo que ele já sabe, né, para trazer a revelação daquilo que Deus quer nos mostrar. Então, visualizando a armadura de um soldado romano, então, trazendo já aqui a nossa mente, ele vem falando sobre o cinto da verdade. O que seria isso, Ioná? Jesus é a verdade que liberta. Lembra do versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O que é essa verdade? A verdade é uma pessoa, a pessoa do Cristo. Ele falou o quê? Ele se autodenominou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pense que o cinto, ele vem unindo a armadura, ele vem segurar todas as peças da armadura. A verdade, ela lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é essa verdade. E aí eu quero te falar, não sei como que você tem se revestido dessa armadura, qual tem o ensinamento que tem chegado até você, né? Nós recebemos algumas revelações em tempos e depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai se relacionando mais com o Senhor e vai tendo a revelação do mais profundo daquilo que o Senhor quer falar. Logo que eu me converti, na segunda semana, eu estava em uma célula, caiu uma pessoa já endemoniada, e aí a gente já começou a guerrear e já orar o Salmo 91, então eu não sabia como fazer, mas eu já fui envolvida desde o início nesse ministério de batalha espiritual, de libertação por interior, né? E eu fui percebendo que eu gostava daquilo, que eu era atraída daquilo. Então, naquela época, eu busquei os livros que falassem a respeito, e não sei se você conhece, mas na época estava bem em evidência a Rebecca Brown, que tinha vários livros, né? E eu, assim, comia aqueles livros, né? Ela era uma satanista, então ela teve muitas experiências e teve muitos ensinamentos, né? Mas até aquele tempo, ela teve até um ponto da revelação. Hoje o Senhor já nos leva a um lugar mais profundo nessa revelação. Por exemplo, eu tinha aprendido com ela que todos os dias eu levantava e revestia a armadura de Deus para que eu pudesse passar o meu dia já revestida. Hoje eu entendo, e você vai começar a entender a partir agora desse momento a qual vou estar citando, né, ministrando acerca de cada elemento dessa armadura, né, que ela é um estilo de vida. Que ela não é algo que eu acordo, coloco e depois eu tiro.
Vamos vendo mais um pouco? Vem falando agora sobre a couraça da justiça. A Bíblia fala que a justiça humana é como trapo de imundície. Ou seja, não é o modelo que nós devemos seguir. O modelo que nós devemos seguir é a justiça de Cristo. E o trono do Senhor é rodeado, né, de justiça. Então, Jesus é a sua justiça. A couraça, ela protege o coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado no seu coração. Aleluias! E como usar? Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é justo aos olhos do Senhor, o que é certo aos olhos do Senhor. Entende? Depois ele vem aqui com os sapatos da prontidão do Evangelho da paz. Deixe que Deus guie o seu caminho. E aqui é bem interessante nós entendermos, né? Por quê? Porque a paz, ela não é um sentimento. A paz é uma pessoa. O príncipe da paz é Cristo. Você está entendendo? Então, deixe que Deus guie os seus caminhos. Os sapatos, eles protegem nossos pés. O evangelho da paz protege o quê? O nosso caminho. A vontade de proclamar o evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados. Porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Quantas direções você tomou e bateu a cabeça na parede na sua vida? Não é? Por quê? Porque você decidiu fazer a sua vontade, seguir o caminho que lhe aprazia. Entendeu? Que era aquilo que você achava que era o melhor para você. Muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Como usar a sandália? Procure promover a paz em todas as situações. Deixa eu falar para você, sabe como eram essas sandálias? Olhando agora aqui como um soldado, ela era de couro romano. A sandália era de couro puro, couro romano, desculpa, couro puro. E havia pregos, alvejados na sola. Para quê, Ioná? Para que não escorregasse, entendeu? Porque quem deve escorregar na caminhada é o nosso adversário e não nós. Você está entendendo? Então, isso é que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, nesse momento de aula, manhã ou tarde. O escudo da fé. A fé é o que vence o inimigo, ok? A fé é o que vence o inimigo. Por quê? Por isso que a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escudo, ele nos protege das setas. A fé, ela nos protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Como usar na hora da dúvida, da tentação? Escolha crer em Jesus. Escolha crer na sua palavra. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Amém? Então, é isso que o Senhor está nos chamando aqui, para que nós venhamos ser protegidos, com o escudo da fé. Amém? O capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. O capacete protege a cabeça. Voltando só um pouquinho. O escudo é da fé e a fé em Cristo, tá? Não é a fé em qualquer coisa. Não é a fé na conta bancária. Não é a fé no patrão. Não. A fé em Jesus Cristo. O capacete da salvação. Então, quem nos salva? Jesus. Então, o capacete, ele protege a nossa cabeça, onde é o campo de batalha da mente. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins. Não. E como que eu vou usar esse capacete? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na sua salvação, nas promessas do Senhor. Amém? A espada do Espírito. Vamos lá. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Você se lembra quando lá no início de Mateus, do Evangelho de Mateus, vem destrinchando que quem é a palavra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus
É o próprio Cristo encarnado. É a palavra viva. Eu falo sempre, a palavra, ela não é como livro que você lê e pronto. Não, ela é uma espada. Ela é a espada do Espírito, ela fere, ela defende do inimigo. Então, a espada, ela ataca, é uma arma de ataque e uma arma de defesa. A palavra de Deus destrói o inimigo. Lembra de Jesus lá no momento da tentação? Então, o Espírito Santo, ele dá vida a Deus, a palavra de Deus. Ele dá poder para derrotar o inimigo. Como? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus, creia, porque se tem algo que vai acontecer, a tempo e a fora de tempo é a palavra, porque o Senhor nos garante, né, que tudo pode passar, mas o que está escrito não. Ele vela da palavra dele para fazer cumprir. Então confie na palavra de Deus. Pronto para a batalha? A armadura de Deus lhe dará vitória. Porém, amados, precisamos estar atentos a cada um desses elementos, porque olhe bem, se você se reveste com todos esses elementos, mas escapole uma mentira da sua boca, toda a armadura cai. O cinto é que segura toda a armadura. Entende? Então, eu não posso estar com o escudo da fé resolvido e estar com dúvidas, com pensamentos ruins, entendeu? Sem o capacete da salvação. Eu não posso estar com um elemento e não outro. Lembra que nós falamos no início? Precisamos estar com a armadura por completa. É toda a armadura que vai nos conduzir nesse tempo de vitória. E aí o que é que nós precisamos? Ter uma vida em Cristo, para que possamos perseverar, né? Então, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, ou seja, vencer o dia mal, depois de ter vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Aleluias. E Efésios 6:13, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando eu consigo ter essa vida, então eu não preciso, olha bem, eu não preciso todos os dias colocar. É só eu não tirar. Então, quando eu me revisto hoje, quando eu confesso todos os meus pecados, quando eu faço a remissão, quando eu estou aqui limpo, lavado em santidade, eu tomo posse de cada um desse elemento, que cada parte da vida de Cristo na minha vida. Então, eu tenho Cristo habitando em mim através do seu Espírito Santo. Eu creio em cada uma dessas peças, de cada uma dessas partes. Eu tomo posse de toda essa verdade por completo, entendeu? Então, se em algum momento, né, eu desequilíbrio, eu caio em alguma dessas áreas, imediatamente, porque o Espírito Santo da verdade, que nos revela toda a verdade, habita dentro de nós. Então, na hora ele vai sinalizar que nós erramos, nós precisamos nos arrepender rapidamente, para não dar lugar ao diabo, para que a armadura não caia. E você perca, e você fique vulnerável. E aí os dardos inflamados vêm, e as situações adversas vêm, e aí o dia mal bate a porta, e você fica enfraquecido, e você não consegue enxergar saída. Entende? Por isso que o Senhor está nos instruindo como nós devemos fazer, como devemos lidar. Então nós precisamos estar o tempo todo revestido em Cristo Jesus, na presença dele, revestido com todas essas armas, entendeu? Como vida dentro de nós e através de nós. Entende? No nome de Jesus. Então a minha oração é para que você permita e você se submeta e entenda que o Senhor ele nos dá toda a direção para que nós venhamos fazer do jeito dele. Se fosse do nosso jeito, ele não deixava tudo escrito, né? De como manusearmos, de como agirmos. Então ele fala, não deixe a dúvida entrar, deixe a fé te governar. Como que a minha fé vai ser acrescida cada vez mais, Ioná? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se alimente da palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Todos os dias você precisa meditar, você precisa se fortalecer, entendeu? Para que a sua salvação seja desenvolvida dia após dia, como o apóstolo Paulo fala, desenvolvei-vos a vossa salvação, ou seja, renovando com o lavar da palavra a nossa mente, capacitando,
né, fortalecendo esse capacete, você está entendendo? Então se revista, se prostre diante do Senhor, tome posse como a vida de Cristo em você, para que você vença o dia mal e possa permanecer inabalável sobre todas as adversidades, não importa o nome delas, não importa o tamanho delas, há uma promessa do Senhor de que se você fizer tudo isso, você vai permanecer inabalável. Então tome essa palavra sobre a tua vida, receba e seja fortalecido e mais que vitorioso sobre todas as coisas. E aí depois que você faz tudo isso, você vai precisar fazer o quê? O que nós mais fazemos como intercessores. Nós vamos orar e suplicar por todos os santos. Quem são os santos? A igreja de Jesus, a família cristã. Então nós vamos orar pela unidade da igreja, nós vamos orar pela liderança, nós vamos orar pelos pequeninos que acabam de chegar. Nós precisamos suplicar no Espírito, vigiando, perseverando, suplicando por todos os santos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele conceda o shalom, shalom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?